Olá, tudo bem? Recebo a paz gloriosa do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Alisson Fernando e eu quero deixar para todos mais uma mensagem de fé. E hoje nós vamos falar sobre como lidar com as críticas. A verdade é que ninguém gosta de ser criticado. E esta mensagem eu quero deixar a todos algumas dicas bíblicas que vai te ajudar a como superar as críticas, como lidar com elas, como devemos nos comportar mediante as críticas ou as pessoas que nos criticam. Mas antes de nós assistirmos essa mensagem, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, você ativasse o sininho de notificação e deixasse o seu like. Que Deus abençoe. Vamos então a mais uma mensagem de fé. Ninguém gosta de crítica, ninguém gosta de ser criticado. Cristãos com uma consciência sensível podem até ter dificuldades ainda maiores para lidar com as críticas. E aqui, nesta mensagem, eu quero deixar algumas dicas bíblicas que vai te ajudar a lidar com todas as críticas. Em primeiro lugar, entenda que a crítica é inevitável. Se você estiver vivendo como um cristão no mundo hostil, que odeia o que você acredita, você não tem como fugir de críticas. Jesus disse que o mundo nos odiará, como também o odiou. No Evangelho de João, capítulo 15, o verso 18, a Bíblia vem nos dizer: se o mundo vos aborrece, sabeis que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Na primeira epístola de João, no capítulo 3, o verso 1, a Bíblia vem nos dizer: vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isto o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. A Bíblia vem nos dizer no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, e o versículo de número 26, ai de vós que quando todos os homens falarem bem de vós. Então percebe-se que o próprio Jesus está nos dizendo que nem a todos nós iremos agradar e nem a todos irá falar bem de nós. Então, este é o primeiro segredo ou a primeira dica que nós precisamos entender. E as críticas, elas são inevitáveis. Em segundo lugar, ou a segunda dica é: examine a fonte. Examine, procure saber de onde está vindo as críticas. Apesar de você precisar levar todas as críticas a sério, mesmo assim é sábio perguntar-se: quem está me criticando? Meu crítico é amigo ou inimigo? Um cristão maduro ou um não cristão endurecido? Um indivíduo altamente crítico ou talvez um membro marginalizado da igreja? Se o seu crítico é uma pessoa conhecida por sua sabedoria, você deve encorajar-se sua avaliação construtiva. Ou seja, a gente precisa saber quem são as pessoas que estão nos criticando. Se é um amigo, se é um inimigo, se é uma pessoa madura ou se não é. Enfim, segundo lugar, segunda dica é saber de onde está vindo as críticas e avaliá-las
se essas críticas é para nos encorajar, ou é para nos avaliar, ou se é construtiva. Em terceiro lugar, analise o momento e ore. O contexto físico, o momento e a situação do qual surge a crítica podem ajudá-lo a entender se a crítica pode ser útil. Como regra geral, não responda a uma crítica durante pelo menos 24 horas para lhe dar tempo para orar, pensar e buscar aconselhamento. Em quarto lugar, examine-se a si mesmo. O Espírito Santo usa os nossos críticos para impedir que nós exaltemos. Portanto, seja vulnerável. Não tenha medo de dizer: eu estava errado, você me perdoe. Seja grato por poder aprender verdades valiosas com seus críticos. Alguns dos nossos melhores amigos são aqueles que discordam de nós de forma amorosa, aberta e inteligente. No livro de Provérbios, capítulo 27, e o versículo 6, a Bíblia vem nos dizer: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Então, precisamos sempre entender e saber e procurar entender de onde está vindo as críticas. Em quinto lugar, examine o conteúdo. Pergunte-se com honestidade o que meus críticos estão dizendo que possa me ajudar a melhorar. Existe uma gota de verdade nessa crítica específica, que se eu fizer mudanças, me tornaria uma pessoa ainda mais santa? Se os críticos disserem algo construtivo, observa-o, confesse seu erro e siga em frente. Se os críticos não oferecem nada de construtivo, seja gentil e educado e siga em frente. Em todo caso, siga em frente. Não guarde rancor. Trave as batalhas de Deus, não suas próprias. Se você descobrirá com ele, travará suas. Romanos 12, o versículo 19 diz: não vos vingueis a vós mesmos. Em sexto lugar, examine as Escrituras. Decore e medita sobre o texto em Efésios 6:10, que nos diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E Romanos 12:10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quando críticos os ataquem e você não conseguir entender os caminhos de Deus, confie nas palavras de Jesus em João 14:7. O que eu faço não sabe agora, compreendê-la as depois. Em sétimo lugar, contemple Cristo. Acima de tudo, olhe para Jesus em meio às críticas crescentes.
Hebreus 12, versículo 3 nos aconselha: considerai-vos atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a si mesmo, para que não enfraqueceis, desfalecendo em vossos ânimos. O apóstolo Pedro já diz na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 21 e 23, ele nos diz: Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguires os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. A oitava dica para lidarmos com a crítica: contemple o amor. Ame seu crítico, procure atendê-lo, agradeça a ele por ter vindo diretamente para você com a sua crítica. Esteja disposto a perdoar qualquer mágoa que ele lhe tenha causado. Ore por seu crítico e, se possível, ore com o seu crítico com integridade e humildade. Afasta-te de qualquer coisa que iniba o amor, como escreve Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 1, despojando-vos a toda maldade e dolo, de hipocrisia e inveja e de toda sorte de maledicências. Se você fizer isso, irmãos, descobrirá que suas feridas curam mais rápido. A nona dica para lidar com as críticas: contemple a eternidade. Lembre-se, para nós, como cristãos verdadeiros, toda crítica é temporária. Nosso Salvador fiel estará esperando por nós do outro lado do Rio Jordão. Ele enxugará todas as lágrimas de seus olhos e provará que é o melhor amigo, mais próximo do que o irmão. Todos os erros serão consertados. Lá nossos críticos cristãos nos abraçarão e nós o abracemos. Entenderemos que toda crítica que recebemos aqui embaixo foi usada nas mãos do oleiro para nos preparar para a terra que o Senhor nos prometeu. Entenderemos plenamente que toda crítica nada mais era do que uma leve aflição, comparada ao peso da glória que nos espera. Deus abençoe. Sou o pastor Alisson Fernando em mais uma mensagem de fé.